Bem-vindos ao mundo das revistas. Este é o primeiro vídeo de uma série que a Abril está preparando para enviar a vocês. Hoje, nossa conversa será sobre o fascinante mundo da criação. Nada mais lógico, nada mais coerente do que começarmos por onde começa o processo da propaganda. Por onde o próprio mundo começou, pela criação. E para tornar mais rico este nosso encontro, a Abril convidou alguns dos profissionais de primeiro escalão da criação brasileira. Espero que vocês gostem. Durante os próximos minutos, vamos explorar vários aspectos da criação para esta mídia, revistas. E falando sobre criação, estamos falando essencialmente de valores, não custos. Primeiro, porque, independente de quanto custou para imprimir e veicular um anúncio neste espaço, o valor deste espaço pode variar enormemente. Um bom anúncio vende, um mau anúncio não vende. E a diferença é única e exclusivamente a criação. Segundo, porque nenhuma metodologia de pesquisa pode dizer para o anunciante com absoluta certeza se o anúncio é bom ou mau antes de veicular. A decisão de aceitar ou rejeitar uma obra de criação publicitária é, portanto, essencialmente subjetiva. Uma questão de valores. Hoje eu vou conversar com 4 criadores brasileiros cujos valores eu respeito muito. O primeiro delas é Neil Ferreira. Neil, o que você acha que um anúncio em revista pode fazer melhor em termos de comunicação do que um comercial de televisão? Bom, eu acho que primeiro ele pode comunicar mais, ele pode contar mais, com maior profundidade, a história do produto. Ele pode se alongar em argumentos, ele pode impactar no meio de um quadro de noticiário, às vezes chocante. Imagina só, as revistas que estão quentíssimas com as histórias da Guerra no Golfo, com as histórias da semana, de repente tem um anúncio que quebra aquele clima e que ele pode durar mais tempo. Isso para mim é uma das funções do anúncio de revista, uma das coisas onde ele ganha, o anúncio de revista ganha do comercial de televisão. Tem anúncios de alimentos em revista que dá vontade de lamber a página, entende? Então eu acho que isso é uma coisa que o meio revista proporciona ao criador, é a permanência, a maneira com que cria impacto, né? Neil, com todos esses anos de experiência que você tem, é mais fácil ou mais difícil para você criar hoje? Olha, Hemingway, uma vez, ganhou o prêmio Nobel pelo Velho Mar e provavelmente é um dos grandes escritores americanos deste século, né? Perguntaram a ele se era fácil, difícil criar, escrever. Ele dizia o seguinte: escrever é que nem fazer amor. Ou é muito fácil, ou é impossível. Quando ele achou que ficou difícil, ele enfiou uma espingarda na boca e puxou o gatilho. Neil, o que é um bom anúncio? Bom, a pergunta é simples, a resposta é bastante complicada. Eu conheci um dono de agência brasileira, você sabe que eu trabalhei em muitas agências, né? Conheci um dono que dizia o seguinte: anúncio bom é anúncio aprovado. Algum tempo depois, eu conheci um outro dono, para quem eu trabalhei, que dizia assim: anúncio bom é anúncio publicado. Conheci ainda um outro, um terceiro, pragmático, que dizia o seguinte: anúncio bom é anúncio aprovado, publicado e pago. Para mim, eu prefiro ficar com a definição do David Ogilvy,
Assim, o anúncio bom é aquele que contém uma boa ideia, exposta de uma maneira simples e brilhante. Agora, o que é uma boa ideia? Esse é que é o problema. Atrás de um bom anúncio tem que ter uma boa ideia. Uma boa ideia, dizia o Ogilvy, é aquela que você olha e, se não for sua, você sente uma enorme inveja. Aí você já tem o primeiro degrau de uma boa ideia. Se essa ideia que não foi sua e que você tem uma enorme ideia, uma enorme inveja, deu um bom anúncio, então nós começamos a estar no segundo degrau da boa ideia. E o terceiro degrau é o seguinte: este bom anúncio desta boa ideia vendeu o produto, aí nós teremos, sim, uma boa ideia, que só será totalmente, integralmente boa, se, sendo boa, dando um bom anúncio e vendendo o produto, ela duraria pelo menos 20 anos. Mas imagina, sempre tivemos esses problemas, né? Final da tarde, a revista está fechando, você tem 2 anúncios na sua frente, trabalhou no mesmo briefing. Um desses anúncios é muito relevante, mas não é muito visível. O outro anúncio é super visível, mas não tão relevante. Qual dos 2 você escolheria? Olha, se eu tivesse o tempo necessário para isso, eu sou conhecido como, tendo sido através da minha carreira, um líder que dá bastante autonomia, bastante liberdade, mas que cobra de uma maneira muito firme. Se eu tivesse tempo necessário, eu iria voltar ao trabalho para que se conseguisse uma coisa que fosse visível e relevante. Agora, se de todo eu não pudesse fazer, eu iria pensar da seguinte maneira: o anúncio visível pode criar uma relevância em si mesmo. Eu já ouvi essa resposta algumas vezes. E o anúncio relevante, mas não visível, ele pode se perder no meio da multidão. E como dizia o fundador da Deutsche Dan Bernbach, o que adianta você dizer as coisas corretas, as verdades e as coisas certas, se ninguém presta atenção nelas? Eu iria procurar a visibilidade para fugir um pouco da mesmice, do marasmo, das coisas parecidas. Eu vi que você estava desenhando alguma coisa aqui. O que é isso? Eu desenhei aqui, rabisquei, um anúncio de diretor de arte, de 1968. Mais uma vez a prova de que uma boa ideia ela é permanente. Provavelmente vai se discutir aqui a campanha do whisky JB, não é? E o GB. E tem um anúncio do GB do ano passado que é histórico, que é Jingle Bells, que é assim: sem o GB não há festas, não é verdade? Eu lembro do avô desse anúncio, que foi feito por um diretor de arte, que era Jingle e a garrafa do Whisky Bells. Esse eu rabisquei aqui para mostrar para você a integração total entre ideia, copy, texto, produto e época. E isto permaneceu através dos tempos. Sem dúvida, é um dos anúncios inesquecíveis aos quais eu fui exposto um dia. Você falou sobre a voz e tem uma coisa aqui. Mostra pra gente. Está aqui. Então... Por exemplo, este anúncio aqui é um avô de vários filhos e netos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse anúncio deve ter provavelmente 15 anos. É uma época onde a inflação americana estava alta para os padrões americanos, eram escandalosos 10% ao ano, e então eles mostravam que no momento que a inflação começou a desenhar uma curva, eles fizeram um anúncio dizendo assim: será que a economia está tentando nos provar alguma coisa? Mostrando que a curva da inflação mais ou menos tinha o formato do Volkswagen. Esse anúncio deu filhotes no mundo inteiro, deu netos aqui, e temos nas ruas hoje alguma coisa parecida com isso. Não quero dizer que seja ruim, quero dizer o seguinte: é bom o trabalho que você tem ter claramente pai e mãe. Ninguém vai reinventar a roda. É que nem feijoada. Os ingredientes são os mesmos, as feijoadas todas são diferentes. Depende da mão do cozinheiro. Por exemplo, eu falei dos ingredientes da feijoada, que são os mesmos. Não existe um ingrediente de feijoada que mais deixe um redator de mãos suadas do que uma campanha testemunhal. A coisa mais antiga, como é que é? Testemunhar em propaganda é mais antigo do que andar para frente, né? Faça como fulano, ou eu faço assim, ou eu faço assado. De repente, um redator e um diretor de arte encontraram num anúncio testemunhal uma peça que eu considero histórica por 2 ou 3 linhas de texto que ela contém, né? Por exemplo, eles encontraram aqui nesse anúncio, 33 anos depois, ele pegou o Bug é o Volkswagen, a gente chama aqui de Fusca, os americanos chamavam de Bug, o besorrinho, né?
Então, é a história de um velhinho que passou 33 anos com o mesmo Ford e um dia foi convertido à nova religião nacional, que era o Fusca. E ele deu um testemunhal. E o máximo que ele chegou a esse testemunhal não foram rasgados elogios ao produto, como a gente costuma ver nos testemunhais. Simplesmente ele friamente, secamente, como todo bom velhinho, provavelmente do meio oeste, disse o seguinte: bom, pegamos esse carro, rodamos 10 mil quilômetros, gastamos $62 de gasolina e 55 centavos de dólar de óleo. Eu não sabia que ele queimava óleo. Então, esse tipo de volta que tem no formato antiquado, que é o testemunhal, a gente vê que um time, um diretor de arte, um redator muito ajustado e muito encantado com o que está fazendo, e procurando, muitas vezes, tirar leite de pedra, consegue. Se você não tentar, você não consegue. Não, as coisas não vêm assim, vamos para a máquina de escrever, e sai. Nunca vi isso acontecer. Não, tem que procurar, tem que pegar a palavra e trabalhar como se fosse uma joia. Tem que pegar o seu anúncio e perceber que você é o primeiro leitor daquilo que você escreve. E você é o maior crítico. E se você não for o primeiro leitor e não for o maior crítico, então vamos trocar de profissão. Eu aprendi a escrever, acho que aprendi a escrever anúncio, lendo anúncios da Volkswagen. Eu sei de cor um anúncio que era uma página em branco, que dizia assim: como escrever um anúncio do Volkswagen. E a primeira linha dizia o seguinte: olhe para o produto uma vez, 100 vezes, 300 vezes. Você vai encontrar sempre alguma coisa para dizer sobre ele e alguma coisa honesta. Por exemplo, se você quiser falar em economia, ele faz 30 quilômetros por galão. Mas não precisa dizer isso. Diga 26, já é suficiente, já é muito, já é quilômetro para burro por galão. Pois bem, encontraram num desenho feio do Volkswagen o que eles chamam de ugliness, né? A feiura dele como um ponto de venda. Então, nesta mesma campanha, surgiu um anúncio para o Volkswagen dizendo o seguinte: ugliness is only skin deep. Que em bom brasileiro quer dizer beleza não põe na mesa, né? Nessa mesma campanha, quando o homem desceu na Lua, eles mostraram o módulo espacial, não é, que desceu na Lua, e disse assim: é feio, mas você chega lá. E aproveitou, foi uma oportunidade onde o anúncio de oportunidade não foi uma oportunidade para o redator, nem para a agência, foi uma oportunidade para o anunciante. Não teve malandragem na oportunidade, era tudo adequado. A campanha, o tema da campanha, o copy e a forma da mensagem, né? Eu sou um redator, né? Eu gostaria, já falei para você, de um anúncio de diretor de arte, que é o Jingle Bells, né? Aquele de 1966 ou 68, que é o pai de todos esses, eu acho. Eu estou aqui na minha frente com um anúncio brilhante, que eu acho que também veio um conceito de direção de arte, que é o Bloody Mary e um Extremely Nice Gordons, né? Bloody Mary, que é o suco de tomate com vodka, e uma coisa refrescante, que é o Jim Gordon. Quando eu olhei esse anúncio, eu falei: pá, né? O que ele tem aí? Ele tem uma coisa surpreendente. Ele é fresh para mim, né? Você fala assim: mas qual que é o conceito do Gordons, né? Eu, na realidade, eu não sou um bebedor de gin, e não sou um bebedor de vodka. Eu sou um comedor de anúncios. E esse anúncio eu tranquilamente diria: poxa, aqui tem uma lição, tem uma grande lição. Como você parar uma revista? Esta revista aqui, em qualquer revista que ele estivesse sendo veiculado, ele faria um break total na revista. Sabe, todo mundo que está andando nesse ônibus aqui, na hora dessa brecada, ia bater a cabeça no para-brisa, porque é um susto alegre e gostoso, né? Aqui é uma coisa que eu acho engraçado, como redator que eu sou, que é o trabalho, também é um gin, né? Até parece que eu sou um bebedor, né? É um gin, o Tanqueray, né? Um gin inglês famosíssimo, né? Que eles dão como copy uma experiência especial, né? A singular experience. Mas eles trabalham com os tempos do verbo, né? O futuro perfeito é uma garrafa fechada. O presente perfeito, que é uma garrafa aberta. E o passado perfeito, a garrafa que acabou. São tempos de verbo. Como nós temos aqui o mais que perfeito. Assim, redatores, aprendam a língua, por favor. Não há a menor condição de alguém escrever um cartão de visitas, uma carta, um currículo, um comercial de televisão ou um anúncio, se não dominar o instrumento básico de trabalho, que não é nem a máquina de escrever, nem o processador de palavras dos computadores, mas sim é a velha e honesta língua portuguesa, que tem mais do que 200 palavras, ela é riquíssima, ela é bela, e ela tem coisas impressionantes que podem ajudar qualquer pessoa a transmitir emoções impressionantes. A palavra ajuda a contar histórias.
Esse anúncio, por exemplo, tem uma história, não é? Eu odeio estar na estrada, né? Alô, é do serviço de quartos? Me mande mais quartos, não é? A competição não está brincando, não é? Então, esse tipo tem uma história aqui. Quando você consegue encontrar uma história para o seu produto, e essa história tem uma verdade inerente ao produto, e só ele, você tem metade do caminho andado para fazer um bom anúncio. Eu tenho a impressão que você pega, por exemplo, anúncios americanos da Volvo, anúncios americanos do Porsche, você pega anúncios americanos da Mercedes, você vê que é a mesma história contada sempre, cada dia contada melhor, por pessoas que cada dia procuram a verdade inerente a um produto, transformam essa verdade numa história profundamente interessante, fazem uma coisa que dão muita satisfação ao anunciante, que são vendas, e que dão muita satisfação a quem fez, que é a sensação de ter feito melhor do que ninguém o trabalho que ele faz. Meet the Americans that beat the Hondas, que em português seria algo como conheçam os brasileiros que derrubaram a Honda. Esse outro, os japoneses e americanos criaram uma nova classe de carros de luxo. Nós pensamos que foi uma ideia. Eles deram a eles a mais avançada engenharia, tecnologia do mundo. Nós achamos que era uma boa ideia. E aí continua, enfim, falando do preço, que achamos que era uma péssima ideia. O outro que se baseia em uma coisa que faz um computador tandem tão confiável é que ele é feito na América, né? Seria o que ele é feito no Brasil. O fato é que hoje nacionalismo é um péssimo argumento. Aqui tem um bom exemplo de um mau anúncio, né? O anúncio da Grundig italiana. Tome nota das medidas ideais. Aí dá as medidas de uma moça, que é 92, 58, 92, que não são as medidas, e do televisor, que é 82. Eu acredito que as pessoas não vão olhar mais para a medida da moça. E continua com um texto, cuja abertura diz Jumbo, 82 centímetros, muito maior do que aquilo que esse que você está vendo aqui. Ele nem conseguiu se decidir qual o assunto, qual a abordagem que ele faz. Esse muito maior, para quem não entendeu, porque o raciocínio é tortuoso, quer dizer que o televisor, na verdade, é maior do que aqui na foto. Quer dizer, é um bom exemplo de alguém que se perde num monte de várias ideias que ele deve achar engraçadas. E a propaganda italiana tem muito essa característica. Curiosamente, a Itália tem trabalhos maravilhosos em arquitetura, em design, em texto, romance, grandes romancistas, filósofos, enfim, é um povo que se destaca em quase todas as áreas culturais e tem uma péssima propaganda. E aqui temos de novo um exemplo dos italianos, quer dizer, que conseguem pegar uma BMW, né, que eles devem odiar, talvez esses anúncios tão ruins por ciúme, porque eles gostam dos carros deles. Mas para pegar uma BMW Série 3, eles fazem um anúncio onde dizem que a realidade supera a fantasia. BMW 318i. E que escrevem um slogan dizendo prazer de dirigir. Quer dizer, são todas as convenções de má propaganda que levam a má propaganda, com um carro fotografado num ângulo que desfavorece, com uma diagramação que pretende ter um estilo, alguma coisa, e que até a BMW teve já e tem em alguns países, ainda na Inglaterra, nos Estados Unidos, uma campanha brilhante, muito boa, e aí chega uma agência de propaganda, como é a maioria na Itália, e faz um trabalho totalmente insignificante, com um bom produto. Gabriel, quais são os parâmetros que você aplica para julgar se uma coisa é bom ou ruim? Eu tento me afastar de mim mesmo e olhar o anúncio, né? E eu até uso isso fisicamente, eu até me afasto fisicamente do anúncio até para poder julgá-lo, porque você fica envolvido, você criou, você gerou aquilo mentalmente. E existe um processo de angústia que não é... Ninguém pensa que ele é ruim. Você se acostuma a conviver, como você convive com a alegria, com a angústia que tem no processo de poder gerir uma peça. Agora, é humano, você tenta eliminar a angústia, e o anúncio pronto é o fim da angústia daquele anúncio por fazer. Então, o importante, acho que é ter um distanciamento.
E para isso vale muito as pessoas com quem você trabalha também. Quando você tem um trino de trabalho conjunto, eu não estou falando só pessoas de criação da área, toda da agência, você elege o seu crítico mais contundente normalmente. Tá? Você pega aquilo que você sabe, você aprende, ou eu faço muito isso, aquilo que você sabe que pode ser a maior fragilidade, que você percebeu que talvez você esteja tendo atitude mais emocional em relação àquele aspecto, você vai a pessoa que é mais crítica em relação àquele aspecto. Eu acho muito difícil você trabalhar sozinho por isso. Quer dizer, a ideia do one-man show, seja de qualquer área em propaganda, eu acho muito complicado por isso. Gabriel, o que é um bom anúncio? Eu acho que um bom anúncio, uma característica que nunca escapa de um bom anúncio, eu acho que ele é como um bom livro. O escritor tem que acreditar, enquanto ele está fazendo isso, fazendo anúncio, que o leitor é mais inteligente que ele. Acho isso muito importante. Daí você começa a poder, eu acho que, mexer um bom anúncio. É muito difícil dizer um bom anúncio o que é. E a gente tem um exemplo de um bom anúncio aqui. É a campanha de Jack Daniels, que vem sendo feito, que é o bourbon, o whisky norte-americano, que vem sendo feito há muito tempo, que são anúncios de 2/3 ou de meia página, contando histórias sobre o quanto o pessoal que trabalha para Jack Daniels, fazendo o whisky de Tennessee, o bourbon, não está preocupado com nada. Então é um grupo de pessoas conversando e eles vão passando muito o clima da produção do Jack Daniels. E é uma campanha que vem fazendo isso sempre com historinhas. E é uma campanha que, com uma pequena verba constante em todos os veículos, deixa um residual do Jack Daniels e mantém a imagem muito, muito bem. Então é um exemplo de uma campanha que talvez não seja brilhante como ideia, mas ela é muito boa de realização e muito correta de estratégia. Muito eficiente de estratégia e muito correta de realização. Está invertendo. Um outro exemplo de um bom anúncio, que também fala em medida, curiosamente, você pega um anúncio provavelmente, eu não conheço exatamente, mas deve ser da Associação dos Fabricantes de Fogões para o Fogão Elétrico, tentando vender a ideia de você usar o forno elétrico em vez do forno a gás, né? E que usa como medir a velocidade da luz com o ovo instalado, né? O que a gente chama de ovo frito. E é um anúncio com 2 fotos, que deixa claro e que, em síntese, a afirmação já diz, olha, é rápido você cozinhar com forno elétrico, né, com fogão elétrico. Ele é feliz na mensagem, ele é feliz na ideia que ele pega, ele é bom de diagramação, ele é objetivo, ele é simples e é impactante. A imagem conseguida com o ovo, tudo, ele é muito impactante. Aqui tem um exemplo de 3 anúncios que a gente vê muito em todas as revistas, inclusive no Brasil, anúncio de moda, que ilustra aquela questão do quando você não tem nada a dizer, quando a sua notícia é muito pequena, quando você não tem um diferencial muito grande, onde é o produto com assinatura, né? Que hoje é até conhecido como um anúncio correto de moda. E não é só o fato de ser uma foto da modelo mostrando a roupa e o logotipo embaixo. É uma propaganda fraca, mas pelo menos ela é correta. Agora, você fala, não, é o produto. Agora, ele está tentando vender, através de um produto, a imagem da empresa dele toda, a marca, a grife. Agora, nesses 3 casos, não tem nenhuma foto criativa, ou mais inteligente, ou mais elaborada, ou mais convincente, mais inusitada. São fotos, eu digo, até mal feitas nesse sentido. Então, eles passam a ser maus anúncios, tentaram ser corretos, e eles precisam que todos os outros anúncios em volta sejam tão fracos quanto ele. Se você tiver um anúncio com uma foto muito boa, com uma foto muito forte, eu não tenho nenhum exemplo aqui, você teria ganho de todos eles. Ainda que você também só usasse o logotipo com a imagem do produto, uma foto da modelo. Aqui tem um exemplo de 2 anúncios de carro que vendem exatamente a mesma coisa. Eu acho bom, porque eles tentam te convencer da mesma vantagem do produto. São 2 produtos diferentes, um é Volvo, o outro é Saab. Só que um faz isso de uma maneira fraca, e não é o tamanho, o melhor é página dupla, não é por isso, mas é importante notar que aqui no Brasil, se a gente pudesse fazer um anúncio de carro dizendo isso, que o seu carro não é resistente, que ele te protege, que ele protege realmente sua vida no acidente, seria um grande anúncio, poder só dizer isso. Agora, o Volvo diz isso, é uma notícia relevante, que a Volvo diz,
Nós desenhamos cada Volvo para parecer como esse, né? E mostrando um carro amassado, que é a última coisa que o fabricante faria, né? Só que ele fala isso com uma frase, quer dizer, o jeito de comunicar isso é tão mais esperto, o jeito de mostrar o carro é tão melhor, e quando você olha o Saab, que diz, um Saab entregará sua própria vida para salvar a sua. Quer dizer, uma mensagem, ele pegou um ótimo produto, um ótimo argumento do produto e transformou numa frase poética. O Saab entregará a vida para salvar a sua. Enquanto o outro, nós dizemos o nosso carro para parecer com isso, com o carro todo desnagrado. Então, acho que essa mostra, quer dizer, a força do Volvo, quanto ele é melhor, e você podia realmente, repito, aumentar esse anúncio para a página dupla. Obviamente, a Volvo conseguiu ter uma agência de propaganda que fez um anúncio muito mais eficiente, melhor para dizer a mesma coisa. Você acha que o anúncio pode ser criativo e, no mesmo tempo, não vender? Eu acho que é anterior, eu não começaria nem a falar em propaganda sem falar em vender. Eu acho que não existe. Quer dizer, o tempo todo o pressuposto é vender. Isso é... Porque senão fica que nem aquele médico que o doente está com problema de coração, né, e tem um monte de aparelhos, ele chega, tira o coração e fala, bom, esse problema resolvemos, agora vamos ver o que a gente faz. A essência é feito para isso. Eu sou chamado para isso. Você acha que regras, tipo de regra que Ogilvy, por exemplo, colocou nos livros dele, você acha que essas regras são importantes? É muito importante, eu acho que você ter uma postura de observar e estabelecer parâmetros, mas não regras. E talvez tudo que eu falei antes, talvez explique isso. Agora é mais fácil falar do porquê das regras. De um jeito, quando você falou o David Ogilvy, ele escreveu um livro que, o último livro dele, né, que já não é tão novo, que eu acho muito esperto. Mas eu acho o produto muito esperto, tá? Para ele, como dono de uma agência que querendo se aposentar, que fez um trabalho excepcionalmente criativo, inovador e até revolucionário em termos de estratégia, de peças criadas, etc. Ele estabeleceu uma série de regras que evita que se faça grandes erros. Quer dizer, um anúncio que não vende, por exemplo, que o pessoal esquece que aquilo tem a função de vender. Então, ele escreve coisas que são, para quem trabalha em propaganda há muito tempo, é infantil, mas assim, o texto tem que ser impositivo. Ou em negativo. Não, ele tem que ser em positivo, nunca em negativo. O título tem que estar, enfim, tem regras. Que é ótimo, se você seguir aquilo, você faz um anúncio no mínimo melhor que a média do anúncio feito por pessoas não elaboradas profissionalmente, publicitariamente. Ou seja, ele, por que eu digo que é muito esperto, de novo, quando ele fechou o período dele, foi muito esperto porque ele montou uma bibliazinha para a agência dele, vendeu isso como livro para todas as agências que estavam, então, formando pessoas dizendo que a dele que estava certa, porque a Bíblia tinha o nome, o endereço, que é o nome dele como pessoa, que é o nome da agência. E eles não cometeriam os grandes erros e ele não precisava se preocupar. Provavelmente, porque ele é uma pessoa muito angustiada, ele ia ver um anúncio cometendo uma grosseria desse, ele ia voltar a trabalhar. Então, ele garantia a aposentadoria. Então, isso é o problema das regras. Ele tentou fechar o pacote. Se seguir o que ele diz, ninguém nunca mais, dentro daquelas regras, faz um anúncio melhor do que ele fez até então. Eu também poderia fazer um pacote de regras de coisas que nós fizemos, consagradas, que deram certo, tiveram feito, e que vão ser um pouco melhores do que o Ogilvy fez, até porque muitos foram feitos depois dele e até considerando tudo que ele falou. Agora, daria algumas regras a serem acrescentadas, talvez até mais espertas, ou mais com linguajar de regra, com linguajar, essa regra contada mais de um jeito mais publicitário, mais atual, mas eu tenho muito medo das regras e eu acho, diretamente respondendo fechando a tua pergunta, as regras eu acho péssimas e os parâmetros eu acho muito necessários. Essa campanha especificamente, ela tem, por exemplo, um texto que está sobre um fundo escuro, tem um tipo de letra, acho que o Ogilvy não recomendaria. Porém, como conjunto, ela estabelece, quer por a imagem que se utiliza, as fotos, um mood, o clima de quem seria o consumidor de Nike. Ela traduz de uma maneira tão boa. E essa modernidade de tratamento
né, que é a distribuição. Por isso que eu acho que hoje em dia o Ockham não estaria dando essas regras, porque eu acho que é um conjunto da época que a gente vive, né? E até se pode considerar um revival, muitas vezes, de peças antigas, de propaganda. Então, eu acho que nós trabalhamos com momentos, com tendências, com uma série de outros estímulos, e esses anúncios, eu acho que traduzem não só o consumidor de Nike, em termos gráficos, uma tendência de luz, né? De fotografia, que foi assim traduzido, né? Então, eu acho muito bonito e elegante, e eu duvido que as pessoas não vão se esforçar, mesmo que seja um pouquinho, para ler o que está escrito aqui, né? Ora, você acredita que existem produtos que devem ser anunciados exclusivamente em revistas? Claro que existe. Eu tenho vários exemplos e bons exemplos de resultados usando unicamente revista, né? Nós temos visto campanhas de bebidas alcoólicas que usam única e exclusivamente revista, né? Eu tenho, dentro do nosso trabalho na agência... Você trouxe um exemplo aqui, não? Eu trouxe da Absolute, que ela conseguiu marcar... Bom, aqui é o primeiro exemplo, né? Aqui dentro de uma linguagem onde se brinca e utiliza estilos de pintores, que ela percorreu essa linha. Depois eu acho que eu tenho mais uma aqui, que pode ilustrar. Ela cresceu e apareceu única e exclusivamente, até o que eu conheça, tem essa outra linha aqui de Absolute, que eu gosto muito, né? Acho super elegante. Ela cresceu através da mídia de revista. E sempre ela conseguiu manter uma característica bem humorada, sofisticada, muito forte. E você bate o olho e sabe que trata-se da vodka Absolute. E ela se aproveita até dessa chamada, vamos dizer, irreverência e bom humor, para em alguns momentos fazer anúncios até que falam e que cai neve e que, enfim, ela usa de vários recursos através da revista. Então, eu acho um bom exemplo da boa utilização da revista como Absolute. Você estava falando sobre a unidade da campanha da Absolute. Vamos dar uma olhada para esta campanha aqui, que é para JB. Qual é a sua reação sobre esta campanha? Just Rini and Brooks. Eu conheço essa campanha e eu sei que você é uma pessoa que adora essa campanha, né? O Sergino também, conversando com ele, ele adora. Eu acho que não sei, eu acho que os redatores adoram essa campanha. É engraçado isso, né? Que a gente brinca, tem anúncios de redatores e anúncios de diretores de arte, é bom as duas coisas. Eu não acho ruim essa campanha, mas do ponto de vista gráfico, eu vejo mais interessante, eu vejo um melhor exemplo, a da Absolute, que tem uma unidade e uma qualidade, na minha opinião, gráfica superior a essa aqui, a do JB. E você pode pensar um ou outro anúncio até melhor, né? Ocorre também da Absolute, você não precisa ter todos os anúncios tão bons, né? Todos com o mesmo nível. Então, eu acho que eu prefiro até a outra em função da própria unidade gráfica. Você bate o olho e você sabe que é um anúncio da Absolute. E nesse caso, você precisa bater o olho e dar uma prestadinha de atenção melhor. E não acho tão bonito. Eu não acho a solução, esteticamente falando, tão bonita, tão elegante, tão sofisticada. Então, é o anúncio dos redatores. Mostra alguns exemplos aqui de coisas que você gosta e conta para a gente por que você gosta desses anúncios. Eu acho que pelas referências que eu trouxe, vindas de... É até covardia, né? São anuários que a gente tem aqui. Mas então eu peguei até um anuário não tão recente e vou dar um exemplo como esse aqui, né? Um anúncio de um retouching, é um retocador, e ele utiliza uma imagem fortíssima que não precisa nenhum outro tipo de argumentação de texto. É uma excelente ideia
muito bem solucionada, independente de grandes argumentos. Aí ele vende literalmente o serviço dele, né? Esse eu acho um bom exemplo. Um outro exemplo, que eu acho que nesse caso nós poderíamos até entrar num capítulo separado. Vou fazer um exercício aqui, né? Você não gostaria de ler esse título para mim, que sua pronúncia é bem melhor que a minha? 6 strong men to bring you back into the church. Será que você vai precisar 6 homens muito fortes para trazer de volta para a igreja? Então ele sozinho, esse título sozinho, ele não funciona muito bem. Fica pela metade, né? Você não consegue compreender o sentido. E se você fizer esse exercício também com a foto utilizada, né? Nós temos aqui um caixão com 6 pessoas carregando. Ela precisa necessariamente de alguma coisa para ser compreensível. Você fala, é um enterro, ponto, né? E, na verdade, quando você vê a peça como um todo, você vê o título e o visual, a imagem, né? A fotografia, no caso, eles estão interagindo. Um está complementando o outro e, como resultado, traduzindo uma excelente ideia, que é para levar as pessoas de volta à igreja, né? Então, o que eu gosto é que o produto, trazer pessoas de volta à igreja, né? Ele é inteligente. Você tem o título interagindo com a imagem, vice-versa, e até o lado bem-humorado, para trazer pessoas para a igreja. Um produto difícil e, para mim, resolvido de uma maneira muito inteligente. Um outro exemplo, esse aqui é de simplicidade, mais uma vez. Acho que carrego a bandeira da simplicidade, né? De repente, você tem uma oportunidade, que no caso aqui é a Imelda, o Marcos, quando caiu lá e descobriram no guarda-roupa da Imelda Marcos coleções de sutiãs e pares de sapato, não sei quantos, né? E tem essa forma muito bem humorada e oportuna de uma loja de calçados propor, puxa vida, já que a Imelda tinha 2.700 pares de sapato, bem que ela poderia ter comprado um dos nossos, né? Então, aqui eu vejo que é de uma maneira simples, despojada, a força da ideia, o momento oportuno, muito bem solucionado através de um texto, né? Não chamaria nem um título, já é o texto barra título, né? Eu acho isso um bom exemplo. E esse aqui, eu acho interessante que muitas vezes prevalecem alguns anúncios a imagem, né? Tem até a frase célebre, uma imagem vale por 1000 palavras, nem sempre. E até na busca para a gente conversar hoje, eu deparei numa mesma página 2 bons exemplos. Um onde só tem a imagem, que é da Heineken. Como é que é o tema mesmo em inglês, Leighton? Em inglês é Heineken refreshes the parts other beers can't reach. Heineken refresca aqueles partes, subentendido do corpo, que as outras cervejas não conseguem. Não conseguem. É um conceito que a gente já sabe de cor, que dirá os consumidores de Heineken, né? Então não precisou nada. Se utilizou o humor, né? O lado bem-humorado, onde tem o Hare Krishna com a pintinha e depois se transformando numa folhinha de Christmas time aí. Então é uma imagem sem nenhuma palavra. E o exemplo a seguir é o inverso disso. É um anúncio de 2 páginas só com texto. A primeira impressão fala, quem é que vai ter paciência para ler isso? Agora, meu Deus, se alguém fez e solucionou dessa forma, eu vou me interessar para ver o que está escrito. E se você começar a ler, eu garanto que vai chegar até o finalzinho aqui e vender o produto. Bom, não tem nem tempo para ler tudo isto, mas o texto começa dizendo, queremos mostrar quanto o nosso novo impressora, que custa só 505 libras, pode fazer em 60 segundos, disse Epson, o fabricante. Bom, pensamos, esta vai ser um anúncio que vai gerar muito pouco texto. Aí eles vão em frente. E a coisa realmente é muito engraçada até o final. Eu acho que provavelmente até você pode ter 2 interpretações aí, né?
deparar com um anúncio desse e falar, não vou conseguir dominar tudo isso, não vou ter paciência, mas é muito bem escrito, muito bem humorado e vai chegar até o final com um profundo interesse. Então é bom esse contraponto de anúncios feitos só através de uma imagem de impacto e o outro feito através de um grande copy, como esse exemplo. Eu trouxe 2 anúncios de lingerie, são anúncios franceses. Então, esse aqui tem um título, Ele quis saber o nome das flores. E ela diz, você acredita realmente que ele é um ecologista? E a outra, que eu me pergunto muitas vezes, para que serve a gente se vestir? E a resposta, mas que pergunta, é saber e poder se despir, né? Poder se despir. E eu acho 2 enfoques interessantes, delicados, um tratamento leve até de solução de layout e dentro de um approach onde você, de fato, passa a se interessar e a querer ver os detalhes do próprio produto anunciado. Eu tenho aqui um outro exemplo curioso de anúncios muito bem realizados na parte de fotografia. E se você tirar o nome de cada perfume e fizer uma mistura, alterar, colocar entre um e outro, substituir, vai dar na mesma. E então, para mais ou menos exemplificar o que eu acharia interessante, é o anúncio do Charlie, que você jamais, ele foi feito e só pode servir para Charlie. E os demais são fotos fortes, até com uma pitada erótica, mas que eles não conseguem estabelecer foi feito para esse público, para essa marca específica. Eu acho curioso que acontece isso muitas vezes. Eu gosto desse aqui do Volvo, que eles vêm batalhando nesse conceito de segurança e eu acho que a solução é muito boa, limpa, tem impacto, é um carro novo, destruído, né, que passou por um teste aí de colisão. Então, eu acho como forma e proposta muito interessante. We design every Volvo to look like this. Yes. E você conhece aquele anúncio do Subaru que eu tenho aqui em algum lugar? Eu acho extremamente bom, inteligente. É um anúncio, para mim, com uma resposta à altura, né? É bom você pegar se deparar com 2 anunciantes que usam a inteligência para se comunicar com o seu consumidor. Agora, se você me perguntar sobre o ponto de vista de forma, eu prefiro o do Volvo, né, como tratamento. E sou muito adepta e, dentro do possível, eu acho que se a gente puder sempre fazer anúncios de página dupla em revista, eu prefiro. Porque nunca tem. Então, veja só, a limpeza, você tem o domínio da marca dentro daquele espaço. Provavelmente, o Volvo precisou resumir esse layout, né, com essa concepção. Eu não sei o que estava ao lado dele. Então, eu sou adepta, dentro do possível, e raras as vezes que eu, felizmente, não consigo fazer em página dupla. Eu promovo, levanto a bandeira, porque eu acho que aquele espaço, aquele momento... Idealmente, eu faria e faço sempre a proposta de usar um espaço de página dupla, não necessariamente 4 cores, mas, em princípio, sim. Então, vamos falar da maneira ideal. Para mim, isso seria um anúncio bem resolvido, dentro de um espaço de 2 páginas e, provavelmente, a 4 cores. Agora, eu até já dei alguns exemplos de páginas simples, aqui de excelentes anúncios de páginas simples, preto e branco, né, não necessariamente cores. Aquele exemplo que você tem só uma página branquinha com título / texto. Então, eu acho que se eu tivesse uma limitação de verba, evidentemente que a realidade atrapalha a fantasia da gente. Eu não iria conseguir. Então, eu pensaria em solucionar dentro daquele espaço, daquela verba disponível, o melhor anúncio possível.
Então, eu não tenho nenhum tipo de restrição, mas até onde eu puder criar um espaço exclusivo para aquilo que eu quero anunciar, sou favorável a ter as 2 páginas. E muitas vezes, até mais do que isso, né? Você tem a possibilidade de trabalhar na revista com o começo dela, com o meio dela, com multi-pages, né? Mas tomar sempre o cuidado para não ter o exagero. Mas se muitas vezes a gente é limitado, algumas vezes ao exagero. Então, se você trabalhar com espaço, utilizar o recurso de multipage, de páginas sequenciais, utilizar o começo da revista para uma mensagem, ou o fim, de uma forma inteligente, eu acho ótimo, né? E não precisa necessariamente se limitar a uma página dupla. Se eu tiver uma boa ideia onde eu vou usar só 1/3 de página, ótimo. Se eu tiver uma sequência de 1/3 de página, então é elaborar, como eu falo, é pensar no veículo para criar, né? A campanha de Johnny Walker, ela tem, à primeira vista, ela atrai porque ela reflete alguma coisa muito do cotidiano. Pessoas de verdade, situação agradável, alguém rindo, brincando. Mas ela é ingênua. Quando o redator diz, ele me trouxe flores e aí encontrou uma razão e ele bebe Johnny Walker. Uma coisa meio... As pessoas não falam isso, né? Ninguém qualifica uma outra pessoa porque ele bebe alguma coisa ou ele tem alguma coisa. Ele não é casado ou nada, né? Nem nada. E ele bebe Johnny Walker Red. Ainda fala Red, né? A gente percebe qual é a intenção da campanha. A intenção da campanha são comentários do cotidiano de 2 pessoas, de uma pessoa interessada em outra pessoa, basicamente, né? Esse anúncio é até engraçado. Ele aperta o tubo de pasta de dente pela ponta, né? Pelo meio do tubo, né? Do meio do From the bottom. From the bottom. From the bottom, embaixo. Né? Embaixo. E que é aquela brincadeira de marido e mulher, que a mulher sempre aperta no meio, o marido sempre aperta embaixo. Mas aí até aí tudo bem, o anúncio veio bem. Aí quando entra o produto, que é o que quer vender, e ele bebe Johnny Walker Red. As pessoas não falam isso, né, na vida real. Então é uma certa ingenuidade de abordagem. Já a campanha do JB, ela é muito interessante. Primeiro porque ela rompe um tabu, que eu acho que é tabu, de que uma campanha de propaganda tem que ter uma forma única. Né? Eles preferiram... A forma deles é não ter forma, que eu acho muito inteligente. Né? Aqui no primeiro, Ordem a J.B., ele brincando com um cachorro, você vai demorar um pouquinho para entender isso. Mas na hora que você entende, você fica feliz porque entendeu e se acha inteligente. Né? Esse é o Friends, J&B, né? J&B Among Friends. Tem uma liberdade formal, inclusive, bonita, meio dadaísta, né? Vai pegar um negócio lá atrás, mistura de tipos, que também é outra regrinha do nosso trabalho. Não se deve misturar tipos. Bom, por que não? Depende, né? Se ele faz parte da ideia, como aqui. O Jingle Bells, que eu acho uma coisa muito... são aquelas ideias que você gostaria de ter, né? De uma simplicidade atroz e muito objetiva. Olha para esses anúncios aqui. Essa é uma típica foto de uma revista de viagens. É uma forma delicada, inteligente, agradável de fazer propaganda. Né? Você não dá uma tijolada no meio da testa do pobre do consumidor, você o trata bem, né? Com uma certa educação. Mas, Paulo, cadê o título? Cadê o texto? Né? Não precisa, está tudo implícito na foto. Aí que está, como aqui, né? O velhinho aqui servindo café, com a jarra d'água. Está tudo dito. A foto diz tudo. Né? O que eu sei é que a pessoa que escolheu foto, a foto e o fotógrafo, foi bastante sensível para transformar isso aqui numa página de turismo e não num anúncio da Swissair. Aqui, na Waterman, é o inverso, né? A coisa é toda verbal. Eu nasci o 2º filho, eu me formei em 2º lugar na escola,
Eu terminei o Rally Cannes-Marrakech 2 vezes em segundo. Recentemente, de qualquer forma, eu adquiri uma Waterman. Como é delicioso sentir o primeiro finalmente, né? Então, é o inverso dali. Ele é todo verbal. E igualmente eficiente, porque ele trabalha com o desnecessário, com o snob, com um humor, né? Uma postura de humor muito forte. E as duas maneiras de fazer propaganda são eficientes. Paulo, por que revistas? Bom, para começo de conversa, a revista é o veículo de comunicação que se pega, né? Você não pega o rádio, você não pega a televisão. A revista você abre, olha o anúncio, você convive com ele, né? E isso te dá uma intimidade, ele te obriga a reflexão, né? Te dá uma intimidade com o meio. Então, você lê, o layout te dá um impacto sempre, né? E por isso é um meio de construção de imagem muito forte, né? Além de, por você ter a oportunidade de passar mais tempo com o consumidor, você pode dialogar mais com ele, você pode criar um canal, principalmente para mim que sou redator, né? Você vai escrevendo, e aquela coisa de você escrever o texto, onde você vai fazer a linha seguinte e responder a pergunta que você sabe que o consumidor está criando no cérebro, quando ele está lendo o seu texto. Quer dizer, a gente sabe que um bom texto faz isso, vai levando de uma linha para outra, de uma linha para outra, de uma linha para outra, porque você vai descobrindo, ou vai tentando descobrir, qual é a próxima interrogação que vem na cabeça do consumidor quando você está escrevendo. E te dá a possibilidade de passar argumentos, de passar imagens, de passar informações objetivas, né? Produtos mais complexos, etc. E revista, nesse sentido, é imbatível, né? E como formador de imagem, porque a revista não é aquela comunicação instantânea, né? Não é aquela coisa que passa, que te deixa uma sensação, né? A revista, ela te obriga a conviver um pouco mais com a imagem que você quer dar para o produto, o jeitão dele, né? A televisão, ela é um pouco mais ditatorial do que a revista, em termos de comunicação. Isso mais ou menos que eu quero dizer. A televisão, o cinema, ele te traz a mensagem pronta e te joga assim, bum, com uma violência enorme, por isso é tão efetivo. Mas ela te tira o grande privilégio de devanear, né, que a revista te dá. Ao você abrir, seja um anúncio, seja uma matéria, com a linda foto, ilhas gregas, sei lá, o que você quiser, um vulcão, tá certo? E você se projeta lá, você devaneia, você sonha mais. Você acha que é importante para a forma do anúncio combinar com o conteúdo editorial de uma revista? Não. Eu acho que pode, depende. Ele pode. Nós temos no Brasil, por exemplo, um caso bem concreto, né, que são os anúncios de Playboy, né? Se você vai fazer um anúncio que você sabe que vai ser publicado em Playboy, você tem uma soltura maior com ele, né? Pelo próprio espírito da revista, né? Eu acho ótimo isso, mas não acho que seja obrigatório. O que eu percebo hoje em dia é que o conteúdo editorial... Houve um momento em que os anúncios eram muito melhores que as revistas, né? O que eu percebo hoje em dia é que o conteúdo editorial está melhor do que os anúncios. Por quê? Principalmente ao nível fotográfico. Os fotógrafos de revista conseguem captar aquele frescor, aquela leveza de um momento, mesmo quando estão trabalhando com moda, que é uma coisa um pouco mais rígida, né, para mostrar um modelo, eles fazem uma coisa mais transparente, e a propaganda, ela está um pouco presa nos seus compromissos de demonstrar um produto, pensando que está sendo mais eficiente fazendo isso, quando ela devia raciocinar um pouco mais como os diretores de arte editoriais. Eu acho que eles estão fazendo uma comunicação, não vou dizer melhor, eu não estou nem querendo colocar em categoria. O que eu digo é o seguinte: eu estou sentindo um frescor no conteúdo editorial que a propaganda não tem encontrado tão frequentemente, vamos colocar assim, tá certo?
Paulo, quando você está sentado na sua mesa, com um papel branco na sua frente, o que você imagina? A primeira coisa é imaginar a pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu tenho que conversar. A pessoa para quem eu quero vender aquele produto. Como é que ela é, o que ela está se interessando, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Eu preciso entrar nesse universo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é pensar em imagens. E colocar em momentos, em situações. E colocar uma mensagem. Apesar de eu ser redator, eu trabalho ao contrário. E colocar uma mensagem nessa imagem. Quer dizer, primeiro tentar captar um momento de vida. E depois verbalizá-lo. Paulo, muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final deste vídeo. O primeiro que a editora Abril está oferecendo para vocês sobre criação publicitária em revistas. Espero que nós conseguimos transmitir que não se trata de uma arte mística, simplesmente de conhecimento, experiência, talento e muito trabalho. John Webster, que é geralmente reconhecido como o melhor redator inglês da nossa geração, colocou este aspecto do trabalho muito bem. Ele escreveu: "Great ads are not written. They're rewritten and rewritten and rewritten." A tradução seria mais ou menos: primeiro você cria e depois você trabalha em cima, trabalha em cima, trabalha em cima. Muito obrigado a todos vocês por sua atenção. Contração aqui.